Bem, nós vamos hoje ter mais um evento da série de temas contemporâneos. São eventos que trazem para os alunos da graduação da EPGE, em particular, mas também para os alunos da pós-graduação, um pouco do sabor do que significa, na prática, o que os alunos veem em sala de aula, né? Em particular, hoje o tema é um tema que é muito visto em sala de aula, que é o tema de inovações. Os alunos aprendem inovações inicialmente como uma coisa meio que caída do céu, uma exponencial jogando a função de produção para cima. Depois aprendem inovação como uma coisa gerada por aprendizado decorrente do trabalho. Depois aprendem inovação como uma consequência de externalidade da ação de alguns sobre a consecução de outros. Depois aprendem inovação do ponto de vista que a gente chama com endogeneidade, portanto, no caso de inovações horizontais, fruto do esforço empresarial em busca do lucro. E depois ainda vem inovações, as inovações verticais, um chip 386 que passa para um 486, como decorrente também do objetivo de lucro, mas aí com a destruição criativa em função de outros que têm que sair do mercado. Então, inovação é uma coisa que está no dia a dia de todos aqui nas aulas da EPGE. Um ponto que é importante nessa ponte para a realidade é saber a prática, né? No Brasil, quais são os exemplos de inovação? Isso a gente sabe quando vai à feira e compra produtos, frutas, legumes, etc., que são decorrentes na sua qualidade, do seu preço, e muito das pesquisas da Embrapa, né, durante muitos anos. Inovações que dizem respeito à Escola de Matemática, que desenvolveu um modelo muito interessante para observar a questão do mapeamento do mosquito da dengue, as conexões entre a Zika e a microcefalia, importantíssimas, também desenvolvidas no Brasil. Esses são exemplos práticos daquelas fórmulas que a gente vê lá na sala de aula. E uma pergunta que contextualiza a discussão sobre inovação diz respeito ao gestor público. Nós vamos ter exatamente um gestor de recursos que tem por objetivo fomentar o processo de inovação. Como é que se dá isso? Qual é o retorno marginal de R$ 1 colocado em despesa pública em inovação, vis-à-vis em educação, saneamento, cultura, arte, infraestrutura e segurança, né? E, uma vez provido esse real para uma entidade privada, como é que a gente tem esse real funcionando em termos de externalidades para as outras áreas? Por exemplo, se eu colocar em segurança, será que eu também fomento a inovação? Muito provavelmente sim, né? Então, essa é outra questão interessantíssima que a gente pode abordar aqui hoje. E nós vamos ter a grande honra de receber aqui o atual presidente da FINEP, né? O nosso palestrante de hoje, para encaminhar esses assuntos, para fazer essa ponte entre o que aprendem os nossos alunos e o que se observa na realidade brasileira e mundial. Um doutor em economia por Harvard. Ele é professor e é vice-presidente também dessa instituição, da Fundação Getúlio Vargas. Atual presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, da FINEP. Já ocupou diversos cargos no setor privado e também no legislativo. Autor de inúmeros livros sobre finanças públicas, teoria econômica e economia agrícola, no Brasil e no exterior. E, se me permite um toque pessoal, uma pessoa que se dedica ao Brasil, uma pessoa que gosta do nosso país, uma pessoa que, através dos seus escritos, através das suas colocações profissionais, mostra que está aqui para tentar contribuir para o nosso país.
Eu peço a todos uma grande salva de palmas para o doutor Marcos Sintra Cavalcante de Albuquerque. Bom, boa tarde a todos. Queria dizer da minha satisfação e da minha alegria de poder estar participando desse seminário que trata de questões contemporâneas, como diz o título. E por força do fato de ser um professor de economia na IAESP, na Escola de Administração da Empresa de São Paulo, e estar hoje presidindo a FINEP, discutindo uma das questões que, como o próprio professor Rubens Cisne mencionou, é fundamental para qualquer país, para o desenvolvimento de qualquer nação, que é a questão da tecnologia, da pesquisa e da inovação. O professor Rubens Cisne fez uma apresentação já que quase que me induziu ao tema, porque a primeira transparência que eu queria mostrar para vocês trata exatamente desta evolução do pensamento econômico e como o pensamento econômico trata a questão da tecnologia, como trata a questão da inovação, esses deslocamentos da função de produção, o que é que justifica, o que é que explica essa característica, que era uma coisa desconhecida até relativamente pouco tempo atrás, como eu vou tentar mostrar para vocês. Mas antes disso, eu quero muito rápido, eu tenho 1 hora mais ou menos, quanto? 40 minutos? É. Eu queria, antes de qualquer coisa, mencionar aos senhores o que é a FINEP. O que é a FINEP? A FINEP é uma financiadora de estudos e projetos. Ela comemora esse ano 50 anos. É uma instituição já de meia idade, né? Mais jovem, por exemplo, do que o CNPq, que tem 66, o próprio CAPES, que tem também em torno de 65, 66 anos. Mas ela tem uma característica dupla, e com esta característica dupla que ela tem, é uma das mais antigas do mundo. E um dos pontos que eu quero enfatizar muito com vocês aqui hoje é esta convivência da sociedade brasileira com ciência, tecnologia e inovação. Não é nova, não é estranha à nossa sociedade. Pelo contrário, nós sempre convivemos e nós sempre utilizamos de forma muito proveitosa para o nosso desenvolvimento econômico esta convivência com ciência e tecnologia. E nesta tudo bom? Nessa característica de convivência com ciência e tecnologia, a FINEP tem 50 anos, portanto, uma das mais antigas do mundo hoje. O que é a FINEP? A FINEP, ela chama-se Financiadora de Estudos e Projetos, foi criada há 50 anos. Num primeiro momento vinculada à própria presidência da República, o grande mentor, o grande idealizador da criação da FINEP é uma pessoa nossa aqui da Fundação, que sempre conviveu conosco, que é o ministro Veloso, João Paulo Veloso, Reis Veloso, que na época era ministro do Planejamento, junto com alguns brilhantes assessores, criou a FINEP, que adquiriu, com o passar do tempo, uma conotação dupla, né? Por um lado, é uma agência de fomento. Ou seja, é uma instituição que, mais ou menos como a National Science Foundation, como o CDTI espanhol, como outras instituições de fomento no exterior, elas financiam a infraestrutura básica de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no país. Como agência de fomento, ela distribui recursos públicos, né? Recursos não reembolsáveis, ou seja, são funds,
e que sustentam, como eu disse, todo o aparato, seja público, seja privado, de geração de tecnologia, inclusive as universidades, laboratórios e projetos de pesquisa no meio universitário. Mas a FINEP tem também um outro lado. Esse outro lado é banco. É que nem igualzinho o BNDES, não tem diferença nenhuma. Financia o setor produtivo, porém com uma diferença relativamente ao BNDES. O BNDES é um banco de desenvolvimento clássico, tradicional, financia infraestrutura, financia capital de giro, financia compra de equipamentos. A FINEP financia tudo isso desde que a empresa tenha um projeto de base tecnológica e que introduza alguma inovação no mercado. Essa inovação pode ser tanto de processo quanto de produto. Tanto de processo quanto de produto. Nós temos na FINEP uma espécie de uma classificação de níveis de inovação, que vão desde as inovações para a empresa, que nós chamamos de inovação de competitividade, que não implicam nenhum grande desenvolvimento do ponto de vista de conhecimento, mas que é uma inovação para a empresa e que a coloca numa posição mais competitiva no mercado, até as chamadas inovações disruptivas, inovações críticas, como são chamadas na FINEP, que são aquelas que implicam a introdução no processo produtivo de conhecimento novo no Brasil e até de maneira global. Portanto, a FINEP tem um espectro muito amplo de atividades. Como eu falei, vai desde a produção do conhecimento, financiando, sustentando, propiciando recursos para investimentos em prédios, equipamentos, laboratórios, projetos de pesquisas, bolsas de pesquisadores, muitas vezes ciência básica, conhecimento básico, até a empresa que vai efetivamente aplicar esses conhecimentos no processo produtivo, gerando inovações e aí sim ganhando sustentabilidade através do aumento da produtividade no mercado. Então a FINEP tem essas duas características e como uma instituição com essa com essas duas funções, ela é muito inovadora. Poucos países no mundo têm uma instituição como a FINEP. E existem ou bancos que financiam atividades de inovação e existem agências de fomento. Juntando essas duas funções, essas duas características numa empresa só ou numa instituição, é uma característica muito própria do Brasil e que dá uma característica muito sui generis à função da FINEP. Muito bom. O primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês, é mais ou menos seguindo o que o professor Rubens Cisne disse, né? A questão da inovação, a questão da tecnologia, a questão do que é que explica o desenvolvimento econômico dos países, das nações, tem sido uma constante no pensamento dos economistas, né? Desde os mercantilistas que acreditavam que a riqueza de uma nação, o desenvolvimento de uma economia, tinha a base no acúmulo de metais preciosos ou no acúmulo de riqueza gerada através de obtenção de superávites no seu comércio internacional, passando pela escola fisiocrática, que acreditava que a base do desenvolvimento econômico dos países estava na agricultura, não estava nos seus recursos naturais, passando pela escola clássica, Ricardo, Smith, todos eles que já começaram a pensar na divisão dos fatores de produção com características diferentes, capital, trabalho, basicamente, com as suas especificidades, passando por todo, enfim, esta evolução sempre tentando explicar o que é que faz com que um país desenvolva padrões de riqueza e outros não consigam desenvolver esses padrões de riqueza. Mais modernamente, se começou, evidentemente, a ter uma série de outras interpretações mais pontuais, né? Aquelas primeiras ali de maneira mais geral, mais global, mais filosófica até, eu diria,
mas mais modernamente, principalmente com Schumpeter, que foi o primeiro que conceitualizou a ideia da inovação. Foi o primeiro que falou efetivamente em inovação, sem efetivamente atribuir o processo inovativo a qualquer fator de produção específico ou qualquer atividade específica, mas sim como um processo do setor produtivo, que ele chamou, como o próprio professor Rubens Cisi mencionou, né, a destruição criativa, através de ciclos de inovações que iam substituindo e fazendo com que as empresas que adotassem essas inovações ganhassem maior competitividade. Várias explicações foram evoluindo ao longo do tempo, até que o Solon, em 57, começou a tentar mensurar, né, as fontes do desenvolvimento econômico. E começou a estimar algumas funções de produção, capital, trabalho, basicamente, só que em todas as suas estimativas ele deixava resíduos gigantescos. E esses resíduos, muito grandes, ele chamava de progresso tecnológico, ou progresso técnico, como na época era chamado, né? E, posteriormente, se começou a efetivamente se estudar de forma mais precisa e de forma mais quantitativa a importância da contribuição dos fatores de produção e desta coisa que ninguém sabia muito o que era, que é esse deslocamento da função de produção, que era chamada de progresso tecnológico. Várias explicações foram sendo dadas, eu estou mostrando isso apenas para mostrar que esta questão que nós estamos discutindo hoje aqui é uma coisa que tem 500 anos de idade, há 500 anos que se fala no que é inovação, o que é que faz um país crescer, mas hoje eu diria que pela primeira vez em toda esta longa evolução da história do pensamento se chegou a um consenso. Se chegou a um consenso. Hoje não há mais debate. Eu não iria a ponto do Francis Fukuyama dizer que é o fim da história no caso da inovação. Mas hoje existe um consenso claro e indiscutível. Desenvolvimento econômico de qualquer economia tem a sua base fundamental no processo inovativo. Tem a sua base fundamental na capacidade que uma sociedade tem de introduzir inovações, seja através de novos produtos, novos processos, novas combinações de processos e produtos, e que hoje, a cada vez, a cada momento, se torna um processo cada vez mais rápido, mais acelerado, e que está mudando a face, né, de toda a forma como as empresas se organizam e como os países desenvolvem políticas econômicas para apoiar esse processo. Diversos estudos, isso é muito interessante, mostram que o retorno social da inovação ela é significativamente superior ao retorno de investimentos convencionais, como infraestrutura, enfim, ou investimentos que meramente reproduzem capital. Existe uma coisa diferente na inovação que dá a ela, e esse trabalho é um trabalho muito interessante, foi publicado recentemente pela OCDE, que faz um resumo de aproximadamente mais ou menos uns 20 trabalhos, já está lá, 23 estudos, faz um resumo mostrando como a inovação tem um impacto forte em termos de desenvolvimento econômico, não é? Esses números mostram que não só a taxa de retorno de investimentos na área de ciência, tecnologia e inovação são muito superiores aos projetos de investimentos convencionais, mas, principalmente, não causam o chamado crowding out, não é? Essa é uma questão que eu vou depois mostrar um pouco por que é importante, ou seja, quando o governo muito ativamente interfere ou fomenta a atividade de introdução de pesquisas, de inovação,
ou de novos processos produtivos se ele efetivamente não está simplesmente substituindo investimentos que, de outra forma, já seriam normalmente feitos pelas empresas, apenas agora com recursos mais favorecidos, fornecidos pelo governo. Isso aqui é um outro trabalho que mostra também que o impacto no crescimento econômico para cada 1% de aumento em gastos públicos nestas áreas selecionadas, com aqueles retornos, gastos continuados. Não é? Então, se vocês verem que pesquisa e desenvolvimento tem uma diferença que eu acho até suspeita. Eu até suspeito um pouco desses números. Né? Outro dia estava mostrando isso para o professor Brito Cruz, lá da FAPESP, ele falou: Marcos, você analisou bem a metodologia desse estudo? Eu falei: olha, eu li o artigo e pelo que a gente lê, não é, a metodologia parece correta, são métodos tradicionalmente utilizados para esse tipo de mensuração, mas a diferença chama muito a atenção, mesmo que não seja verdadeira. Esta discrepância do impacto de investimentos em educação, saúde, defesa, infraestrutura e pesquisa e desenvolvimento, sem dúvida alguma, todos os estudos mostram que a taxa de retorno é significativamente mais elevada em investimentos desse tipo. Como eu falei, e mais uma vez o professor Rubens Cisne mencionou aqui também, né, a agricultura é um exemplo típico, né, que mostra o impacto da ciência, tecnologia e inovação. Quando eu falei que o Brasil já tem uma familiaridade grande com ciência e tecnologia, surpreendentemente até, eu estou me referindo a fatos históricos. Por exemplo, o Estado de São Paulo só é o que é hoje porque foi capaz de gerar uma economia cafeeira com base estritamente tecnológica e que financiou todo o processo de industrialização do Estado. O chamado capital primitivo do Estado de São Paulo foi gerado na cafeicultura, que só existiu porque o Instituto Agronômico de Campinas, criado ainda na época do Império, desenvolveu novas variedades do café, que fizeram com que ele pudesse migrar aqui do Vale do Paraíba para terras férteis do Estado de São Paulo com altitudes maiores, com um clima bem mais rigoroso, com possibilidade de geada, porém resistente a essas diferenças climáticas, e permitiu com que todo o Estado de São Paulo se tornasse o maior estado produtor de café e depois migrando, inclusive, para o Estado. Então, vejam, isso não é novidade. O Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo, o Observatório Nacional tem 150 anos de idade, foi criado por Dom João VI. Alguns institutos de pesquisa no Brasil foram e sempre foram muito significativos e muito importantes na geração de conhecimentos. Não fossem esses institutos, jamais teria sido possível se produzir toda a teia de transportes rodoviários, não, de trem, como é que chama? Ferroviários, no Estado de São Paulo, descendo a Serra do Mar, que foi um desafio fantástico na época, tudo com base tecnológica gerada por institutos criados pelo governo paulista e que possibilitaram a esse Estado se tornar o Estado mais rico do país e depois financiar o processo de industrialização. Então, o que eu digo, não é novidade para nós convivermos com os efeitos e os impactos da inovação no desenvolvimento do país. E a agricultura mostra isso, ainda que mais recentemente, os senhores vejam, a área cultivada aumentou 42%, praticamente nesses 40 anos, não é? A produtividade e a produção praticamente duplicaram a produtividade e triplicou a produção com uma área praticamente idêntica. Tudo isso produto de desenvolvimento da Embrapa. A Embrapa dobrou o tamanho do Brasil, triplicou o tamanho do Brasil, a transformar as terras do nosso cerrado, que eram absolutamente improdutivas há 50 anos atrás, eram tidas como equivalentes a áreas desérticas e em áreas extremamente férteis, através de mecanismos gerados por entidades de ciência e
pesquisa tecnológica desenvolvida no Brasil. Não precisamos nem falar da Embraer, em alguns outros casos também, que são notoriamente conhecidos por todos. Enfim, isso apenas para exemplificar também algumas das mais importantes conquistas do ponto de vista científico, feito por brasileiros, né? HIV, esse famoso, como é que chama? Tem o Nicoleles, né, que desenvolveu aquele paraplégico, aquele aparelho que faz com que ele desse o primeiro chute na Copa do Mundo. Os estudos da Zika, que foram desenvolvidos com uma velocidade, com uma precisão, que colocaram esses pesquisadores na fronteira do conhecimento nesta área, a mesma coisa da dengue, e assim por diante. Enfim, nós temos, portanto, e esse é o ponto fundamental que eu queria mostrar para vocês, um potencial grande, utilizado, explorado, que tem trazido retornos muito significativos para o país, e o que eu vou tentar mostrar para vocês um pouco mais para frente, com um grande esforço do setor público, gigantesco esforço do setor público. Essa é uma área típica onde as externalidades exigem a presença governamental, exigem a presença de incentivos e de presença determinante, não só na orientação, como também no financiamento dessas atividades por parte do governo. Portanto, um discurso que começa a ser muito generalizado, enfim, vocês estão mais familiarizados com isso do que eu, quer dizer, de Estado pequeno, etc., deixar só nas áreas típicas de governo. Certamente, esta é uma área que eu consideraria uma área típica de governo. Ela não sobrevive se deixada sem apoio governamental por força dessas externalidades. O retorno privado é muito inferior à taxa de retorno social, consequentemente, os investimentos em ciência e tecnologia serão muito mais baixos, muito aquém do ótimo, se deixados simplesmente pelas forças com ausência do setor público e da presença do setor público. Por que eu disse que o esforço público tem sido muito grande no Brasil? Aqui os senhores vejam o que aconteceu ao longo dos últimos 10 anos, praticamente, né? Alunos em curso de doutorados, duplicaram. Titulação de doutores, duplicaram. Pesquisadores, quase que quadruplicaram. Números de instituições dedicadas à ciência, tecnologia e inovação, grupos de pesquisa, publicação de artigos indexados. O Brasil tem tido, ao longo dos últimos 20 anos, principalmente, começado com um esforço grande na década de 90, mas nos últimos 20 anos, o Brasil tem evoluído muito significativamente em todas as áreas produtoras de conhecimento, como alguns desses números aqui indicam. Um trabalho recente feito pelo IPEA, esses aqui são os institutos de pesquisa existentes no Brasil, vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, que não é o único ministério que se dedica à questão tecnológica no Brasil. O Brasil tem um modelo, isso é importante dizer para vocês, existem alguns países que têm um modelo de política pública orientada para a ciência e tecnologia absolutamente centralizados. Exemplo típico, Israel. Israel tem uma política, existe uma pessoa, o ministro mais prestigiado no gabinete israelense, chama-se cientista-chefe. Não se chama nem ministro, ele se chama cientista-chefe. E esse cientista-chefe é o homem que determina quais são todas as linhas de pesquisa, etc., as linhas de investimentos públicos, ou seja, é um modelo central, mesma coisa na China, né? Centralizados. Países orientais têm a tendência de ter modelos um pouco mais centralizados. Por outro lado, existe o modelo americano, que é o inverso. Os Estados Unidos não tem Ministério da Ciência e Tecnologia, ele tem um assessor na Casa Branca que assessora o presidente em questões ligadas à área de ciência e tecnologia, mas todos os esforços de financiamento, definições de linha de pesquisa e ciência nos Estados Unidos são feitos pelos orçamentos de cada ministério.
Então, o Ministério de Defesa tem o seu plano de ciência e tecnologia, o Ministério Housing tem o seu de construção civil e de infraestrutura, o Ministério da Saúde tem a sua estrutura, o Ministério de Transportes tem a sua estrutura, Defesa, evidentemente, com um peso enorme, o Ministério da Defesa. Enfim, é um modelo totalmente descentralizado, não existe alguém que coordene as atividades do setor público americano na área de ciência e tecnologia. O Brasil é um exemplo intermediário entre esse absolutamente centralizado e o modelo totalmente descentralizado dos Estados Unidos. Nenhum é melhor do que o outro. Todos funcionam dadas as suas características específicas. O Brasil tem um modelo híbrido. Nós temos uma FINEP, bom, os Estados Unidos também tem o National Science Foundation, que é, enfim, mas ele é uma agência que tem digamos, uma atuação muito ampla, mas ele não responde a nenhum ministério específico. É uma fundação, efetivamente, que recebe recursos do setor público e tem autonomia, não é? Diferente da FINEP. Nós estamos debaixo do Ministério da Ciência e Tecnologia, como está o CNPq, como a CAPES está no Ministério da Educação. O Ministério da Defesa do Brasil tem um grande orçamento de ciência e tecnologia. Marinha, desenvolvendo agora o reator multipropósito, desenvolvendo na área nuclear, a Marinha é o grande investidor, é o grande fomentador de atividades nessa área, no próprio Exército, enfim. Então, nós temos um modelo híbrido, onde esses, por exemplo, são todos os institutos de pesquisa espalhados no Brasil, ligados apenas ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Depois existem os laboratórios e os institutos ligados ao Ministério da Defesa, à Marinha, à Saúde, que tem vários, tem uma verba muito grande para a área de defesa. O IPEA fez um estudo mostrando que o Brasil tem aproximadamente 5.000 infraestruturas de pesquisa espalhadas pelo país e vinculados a vários ministérios. E mais ainda, alguns vinculados a estados, não ao governo federal, alguns vinculados a municípios. Os órgãos de fomentos, alguns são federais, como é a FINEP, como é a CAPES, como é o CNPq, mas os estados têm uma participação enorme no financiamento da atividade também de ciência e tecnologia. São as FAPs, as Fundações de Apoio à Pesquisa, a maior delas a FAPESP de São Paulo, a FAPERJ aqui no Rio de Janeiro. Todos os estados do Brasil têm as suas FAPs. Portanto, nós temos um modelo híbrido onde existe, teoricamente, uma coordenação central feita pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas cuja execução é descentralizada, é pulverizada por vários outros ministérios e níveis de governo, né? Aqui, nós começamos a ver, mais ou menos, a situação do Brasil, e isso parece até um pouco contraditório com o que eu disse anteriormente, o que está acontecendo com a produtividade do trabalho. Aliás, o IPGE acabou de lançar um livro magnífico sobre produtividade agora, onde esses dados se comprovam, né? A nossa produtividade é muito baixa, a competitividade da indústria brasileira é extremamente baixa, e isso aqui é uma comparação feita com os BRICS, né? O que nós podemos ver é que o Brasil tem ali uma posição intermediária, porém que a partir da década de 80 estagnou, parou de se desenvolver. Olha o que está acontecendo com a China, olha o que está acontecendo com a Índia, olha o que acontece com a Rússia depois que ela deixou de ser a cortina de ferro, a própria África do Sul, com menos intensidade. Mas é um dado que mostra que, apesar dos esforços, e esse é o ponto que eu queria transmitir a vocês, apesar dos esforços no sentido de termos uma estrutura grande, financiarmos uma estrutura grande, isto não está resultando em aumento de produtividade e competitividade na economia brasileira. Aqui apenas alguns dados para confirmarem essa hipótese, que mostra que a partir dos últimos anos aí está havendo uma deterioração muito grande, não é?
Por quê? O que é que está acontecendo? A hipótese central, básica, que eu gostaria de deixar aqui hoje, é que o governo tem feito um esforço muito grande no sentido de desenvolver todo este parque instalado de boas universidades, excelentes escolas, eu vou mostrar alguns números para vocês depois, mas nós não estamos sendo capazes de transformar o conhecimento científico e tecnológico em inovação. Este é o grande problema, este é o grande desafio que nós precisamos, é a grande pergunta que nós precisamos tentar responder. Por que é que não estamos conseguindo transformar conhecimento em inovação? Ou seja, conhecimento científico e tecnológico em geração de valor. Inovação se mede através de geração de valor, produto, lucratividade, sustentabilidade de uma empresa, que é quem efetivamente pratica a inovação. Nós temos os dados da Pintec, não é, que mostram que realmente as empresas inovadoras no Brasil têm índices de produtividade superiores às empresas que não inovam, isso nós já mais ou menos imaginávamos. Mas esse quadro aqui nos mostra o seguinte: primeiro, veja o que está acontecendo com o Brasil a partir de 2014. Essa grande contenção fiscal, esse ajuste fiscal, na área de ciência e tecnologia, começou antes. Começou em 2014, quando terminou a festa. Até 2014 foi uma festa, terminou a festa, nós já começamos a sentir o impacto em termos de perda de gastos. O que esse quadro nos mostra é o seguinte, e esse é um dado fundamental. Qual é a porcentagem do PIB gastos em P&D no país? O Brasil, a última Pintec saiu agora para 2014, foi publicada há 3 meses atrás, diz que o Brasil tem um dispêndio equivalente a 1,27% do PIB em P&D. Outros países, como a Coreia, chegam a 4%, a mais de 4%. China, que começou há 15 anos atrás abaixo do Brasil, já nos superou de longe. A OCDE, enfim, todos os países que hoje têm uma presença mais marcante na área de inovação, têm valores muito significativamente maiores que o do Brasil. Porém, 1,27% do PIB, que é o último Pintec, que está lá em 2014, depois aquela lá são projeções de queda, o Brasil não está numa posição vergonhosa. A Espanha tem mais ou menos isso, 1,20% do PIB. A Inglaterra, 1,30% do PIB. A Itália, 1,30 e pouco por cento do PIB. Existem vários países com nível de renda per capita significativamente maiores que o do Brasil, com presença marcante na área de ciência, tecnologia e inovação, que gastam tanto quanto o Brasil gasta. Ou seja, o Brasil tem feito um esforço muito grande. E o mais importante de tudo, eu acho que é esse quadro seguinte, é isso daqui. Isso aqui é que realmente mostra o drama que nós precisamos, de alguma forma, superar no Brasil. Em todos esses outros países, para cada real, ou cada dólar, ou cada unidade monetária gasta pelo setor público, ele alavanca, no caso do Japão, do total, 81% é feito pelo setor privado. Ou seja, para cada uma unidade monetária paga pelo governo, o setor privado responde com outros 4. Na China, mais ou menos a mesma coisa. Na Coreia, a mesma coisa. Nos Estados Unidos, pouco menos. Alemanha. E no Brasil, 47%. Ou seja, no Brasil, para cada unidade monetária que o governo gasta, o setor privado responde com a metade. Com a metade. Isso significa dizer que nós simplesmente não estamos sendo capazes de transformar conhecimento em inovação, o setor privado não está respondendo e, mais ainda, nenhum desses países, mesmo o Japão, que gasta o quê? Mais ou menos 3% do PIB, um pouco mais de 3% do PIB em P&D, o gasto do governo no Japão
é mais baixo do que o gasto do governo no Brasil em ciência e tecnologia. Essa é a grande pergunta. Por que é que a empresa brasileira não inova? O governo chegou no seu teto em termos de esforço. Nenhum país no mundo supera 1% do PIB como gasto público na área de ciência, tecnologia e inovação. Nenhum. Nem China, nem Coreia. Coreia é o que está mais próximo, está pertinho de 1%. Nenhum país. O Brasil está com 0,80, 80 e pouco por cento. Portanto, o Brasil está num patamar muito alto em termos de gastos públicos na área de P&D. Mas o setor privado não está respondendo. Esse é o grande desafio que nós precisamos, de alguma maneira, compreender. E aqui alguns dados que mostram que o Brasil tem tido uma performance muito razoável do ponto de vista de geração de insumos para a inovação. Não é? Só sejam, por exemplo, pedidos de patente. Não é? O Brasil está muito baixo ali, muito baixo relativamente a outros países que têm tido aquela evolução. Isso é um dado absolutamente negativo do ponto de vista da posição brasileira, ou seja, as empresas brasileiras, apesar dos esforços do setor público no sentido de desenvolver excelentes universidades, excelente conhecimento, nós somos o 13º país no mundo em geração de conhecimento. É um índice, se não me engano, na Universidade de Pensilvânia. Mas somos, eu acho que eu vou mostrar isso aqui, mas somos o 69º no Global Innovation Index, que é o índice de inovação do país. Está aqui. Então, senhores, vejam, por que é que o problema? Global Innovation Index, não é? Primeiro, país em termos de índice de inovação: Suíça, Suécia, Holanda, Estados Unidos, assim, o Brasil é o número 69. Apesar de ser o 13º país no mundo em produção de conhecimento científico. Isso explica por que quando se vai no exterior, a gente acha brasileiro em qualquer grande laboratório no mundo, em qualquer grande universidade no mundo. Eu tive recentemente visitando na Suécia aquele laboratório de luz síncrotron, que é o acelerador de partículas na Suécia, que é o maior, fora o CERN da Suíça, esse é na Suécia, que é um laboratório muito moderno da União Europeia, não é da Suécia, está na Suécia, mas é da União Europeia. O diretor dele é um brasileiro, saído aqui do laboratório de luz síncrotron de Campinas do CNPEM. Saiu há 1 ano e meio. Não damos condições de trabalho e vai embora. O presidente do maior laboratório do mundo de pesquisa de grafeno, que é um novo material, é um material que tem apenas, eu não entendo nada disso, só agora é coisa de papagaio, eu devia dizer, é uma molécula só, não é um material que tem uma molécula, é um negócio que faz com que, por exemplo, um celular possa ser dobrado e ficar desse tamanho, você põe no bolso e depois você abre e ele, enfim, tem novos materiais. É um brasileiro, Singapura, é o maior laboratório de grafeno do mundo, que trabalha em conjunto com a Universidade Mackenzie de São Paulo, onde tem um núcleo também que trabalha nessa linha. Nós estamos vivendo uma verdadeira diáspora em termos de valores científicos. Hoje está todo mundo saindo do Brasil por falta de condições de trabalho. O que mostra duas coisas. Primeiro, nós não estamos criando condições de retenção desse pessoal no Brasil, mas, ao mesmo tempo, a altíssima qualidade do pesquisador brasileiro e da comunidade científica brasileira. Esses são alguns índices, não é? Onde o Brasil tem aquela posição. Ele se destaca bem, por exemplo, no tamanho de mercado, gasta muito em educação, nem sempre com boa qualidade, porque nós vamos ver que o ranking PISA aqui ele é 64. Ele tem publicações científicas, 23º no mundo, aumentando muito significativamente ao longo dos últimos 20 anos. Dispêndios totais em P&D, o que eu falei para vocês, é o 32º do mundo.
só não é maior porque o setor privado não responde, se não estaria. Se o setor privado respondesse na mesma proporção, vamos supor, de 1 para 3, nós estaríamos entre os 10 maiores países em termos de dispêndios em ciência e tecnologia do mundo. O governo chegou no seu limite, ele não pode ultrapassar onde ele está. O setor privado é que não está respondendo. Muito bom. E por que as empresas brasileiras inovam tão pouco? Porque esse é o grande problema que nós temos que superar. Bom, aqui algumas hipóteses, aqui nós estamos trabalhando com algumas hipóteses, e que a FINEP tenta, de alguma maneira, atenuar, né? Políticas públicas de apoio não tiveram a eficácia necessária, isso é um truísmo, não é? Quer dizer, é evidente que, de alguma maneira, houve uma concentração muito grande na geração dos insumos básicos para a inovação, mas isso não resultou na produção de inovação no Brasil. Investimentos em educação, essa é a verdade, deixa enormes lacunas, principalmente a educação básica. O exemplo da Coreia é o mais notório e o mais conhecido de todos. Não é educação universitária superior, é educação básica que é fundamental. Mercado altamente protegido, isso é uma coisa que o Paulo Figueiredo tem mencionado em alguns trabalhos dele. Mercado fechado, né? A abertura para o comércio nacional, da competitividade, importação de máquinas e equipamentos, é uma forma eficiente de transferência de tecnologia que não tem sido aproveitada pelo Brasil. Pelo contrário, ainda temos essa mentalidade de conteúdo nacional, de produção nacional, enfim, de proteção de mercado, que já se mostrou uma política desastrosa. Olha só a política da informática no final dos anos 70, 80, 90 do século passado. Um ambiente econômico de negócios muito instável, todas as pesquisas mostram isso. Eu sou um ferrenho institucionalista. Eu acho que nós não temos instituições que, e nós vimos ali atrás, quando falamos no Public Choice, um dos que tem pensado muito do desenvolvimento oriundo de inovação, tem dois nomes ali, o Douglas North, né, que ganhou o Prêmio Nobel, e o pessoal da escola do Public Choice, todos eles enfatizando muito essa questão institucional. A questão cultural é muito importante. E no Brasil, nós não temos um mínimo de condições propícias ao investimento como inovação, que implica um risco muito elevado e uma incerteza muito elevada. Essa é mais uma das razões que o governo tem que intervir para dividir risco, não é? Para dividir a incerteza. E essa cooperação, Instituto de Ciência e Tecnologia, empresa que é muito aquém do desejado. Eu vou dar um exemplo para vocês, já que a ideia é alguma coisa mais prática, assim, não é? Do porquê que certas coisas existem no Brasil, mas não trazem o resultado desejado. Por exemplo, lei do bem. O mundo inteiro usa incentivo fiscal para empresas que façam investimentos na área de inovação. Nós temos uma lei desde 2005 ou 2004, a lei do bem, né? 2015, ministro Joaquim Levy se torna ministro da Fazenda, resolve fazer um ajuste fiscal, como estamos fazendo agora, e uma das medidas dele é, por medida provisória, suspende a eficácia da lei do bem. Por medida provisória, Sérgio, suspendeu a eficácia da lei do bem. Essa medida provisória não foi convertida em lei. Portanto, ela vigiu durante os 3 meses que uma medida provisória vigia, depois ela foi anulada. Está valendo hoje. Agora eu pergunto, que investidor vai fazer um investimento de centenas de milhões de dólares, normalmente investimentos que têm prazo de maturação de 5, 6, 7, 8, 10 anos, com impactos que se alongam em prazos longos, sabendo que a qualquer momento uma medida provisória, uma assinatura suspende a eficácia de uma lei, como a lei do bem, que está embutida nos seus planos de negócio e que pode ser importante para garantir a rentabilidade esperada desse investimento. Então, são coisas como essa que fazem com que o Brasil, apesar de ter toda essa estrutura, de ter toda essa massa,
esse aparato tecnológico adequado, não consegue transformar tudo isso em inovação. Outro dia eu estava vendo um gráfico, até eu nem trouxe aqui, que mostra nos últimos 60 ou 70 anos os gastos em P&D do governo americano. Taxa de crescimento baixa, porém uma taxa de crescimento positiva e monotônica. Monotônica. Em nenhum momento em 60 anos teve uma queda. A taxa brasileira tem momentos que tem taxa de crescimentos estrondosas, de repente cai para zero, é um serrote. Isso não cria estabilidade, não dá garantia para o investidor. E a área de inovação tem um perfil temporal muito longo, né? Tem um dado aqui, inclusive, que mostra resultado da Pintec, olha, falando da lei do bem, né? Eu vou pular isso aqui eu acho que eu já tinha mencionado mais ou menos. Gastos em educação, como eu mencionei, é um dos índices em que a gente tem investido bastante, mas com uma eficácia baixa. O ranking PISA também, que mostra pouca coisa. Questão de engenheiros formados por 1 milhão de habitantes no Brasil, olha lá, uma dificuldade que as empresas enfrentam. Uma dificuldade gigantesca. Aliás, a FINEP nasceu para ser a financiadora de estudos e projetos para fomentar empresas de engenharia. Essa foi a origem, a gênese da FINEP foi essa, financiadora de estudos e projetos. E que acabou, logicamente, se transformando numa agência de fomento, mas mostra essa realidade, né? O dado que eu queria mostrar para vocês, a abertura comercial, esse dado que eu já havia mencionado, o Brasil é um país muito fechado, que dificulta a difusão da inovação. E esse dado que é o resumo de praticamente essa situação toda. As empresas brasileiras, elas interagem muito pouco com os institutos de pesquisa, com os ICTs, coisa que acontece com muito maior intensidade em outros países. Apenas 6% das empresas brasileiras colaboram em atividades inovativas com universidades ou institutos de pesquisa. Emprego de engenheiros ou de pesquisadores em empresas privadas no Brasil, baixíssimo. A empresa brasileira faz muito pouca pesquisa internamente. E o dado, aqui são algumas das, enfim, um processo, quais são as tendências modernas em termos de evolução daqui para frente. Mas o dado que eu queria dar para vocês, eu pensei que tivesse aí, não está, é o seguinte: por que é importante ter previsibilidade, ter instituições que garantam, né, continuidade de políticas, que garantam perenidade em termos de apoio do setor público à área de ciência e inovação? Porque a própria Pintec, alguns dados mostram que, em primeiro lugar, eu não me lembro do número agora, mas pode ser que esteja em algum lugar, parece que de 35% a 75% de todas as inovações geradas por empresas brasileiras tiveram alguma participação esses centros de pesquisa. Mas essas atividades dos centros de pesquisa ocorreram 7 anos antes de efetivamente serem transformados em inovação por essas empresas. Ou seja, o processo de maturação levou, em média, 7 anos e meio entre a produção de uma tecnologia, a geração de uma tecnologia e a sua efetiva transformação em inovação. E esse é um problema. Se nós não tivermos instituições sólidas, se nós não tivermos instituições estáveis e desburocratizadas, dificilmente o setor privado vai reagir e ampliar este grau de colaboração ou de complementação, digamos, com os recursos públicos que já estão sendo apresentados pelo setor público. Aqui apenas alguns exemplos de ações que a FINEP está desenvolvendo, mas eu acho que não é o caso. Quem sabe, se alguém tiver interesse, eu posso falar em alguma coisa sobre FINEP Startup, um programa que acabamos de lançar, sucesso estrondoso, em 2 meses, mais de 500 empresas apresentaram projetos, financiando empresas naquela fase do chamado Vale da Morte, né,
que normalmente tem muito programa de startup, Startup Brasil, enfim, tem programa de startup em todo lugar. Sebrae tem, vários programas, mas com pequenos valores, 50, 100, 200 mil reais, o tipo que o investidor anjo investe. A FINEP lançou esse programa agora, 3 meses atrás, onde ela dá até R$1 milhão para as empresas, ou seja, ela já passou pelo processo de prototipagem, já tem o protótipo, já está testando no mercado, já está querendo entrar no mundo, digamos, do financiamento bancário. É aí que 90% das empresas morrem, nessa transição de uma atividade essencialmente de pesquisa, de bancada, às vezes numa garagem ou num laboratório universitário, para uma empresa, o chamado escalonamento. Esse processo é o que é o mais complicado, é o mais difícil, e a FINEP está, através do programa Startup, entrando exatamente dentro desse setor. E com uma novidade grande, nós não estamos dando recursos a fundo perdido, não reembolsável. Nós estamos comprando um derivativo da empresa, nós estamos comprando uma opção de compra. Nós damos R$1 milhão e depois nós podemos ou não, a FINEP tem a opção de converter ou não esses recursos em capital da empresa, de acordo com critérios definidos, havendo ou não um evento de liquidez ao longo do período, enfim, isso evita uma coisa que é a mais complicada de todas. Se alguém aqui está se aventurando em alguma startup, e hoje no ambiente universitário isso prolifera em todo lado, né? Uma grande dificuldade é você fazer o valuation dessa empresa na hora de você buscar recursos. O que é que vale uma empresa? Para você vale muito, para o investidor anjo não vale nada, até que é testado no mercado. Então, muito complicado quando você transforma, quando um investidor anjo, um venture capital investe numa startup, é você avaliar a empresa para saber qual é a sua participação no capital acionário dessa empresa, no equity dessa empresa. E aí existem algumas regras que se utilizam de eventos de liquidez que eventualmente a empresa pode ter tido ao longo desse período. E para finalizar, o dado extremamente preocupante, que eu acho que todos vocês já estão acompanhando sobejamente pela imprensa, está havendo hoje, e eu fico muito feliz de ver isso, pela primeira vez, uma grande mobilização da sociedade inteira em favor de ciência, tecnologia e inovação. Eu nunca vi tanto editorial de jornal, nunca vi tanta matéria da Globo, nunca vi tantos fantásticos falando o que está acontecendo com as nossas universidades, o que está acontecendo com os nossos centros de pesquisa, o que está acontecendo com as bolsas de pesquisadores, por que é que nós estamos nesse miserê absoluto em função do ajuste fiscal, que é necessário, é justificável, mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. E eu vou rapidamente mencionar o que eu imagino sobre isso. Mas este é o problema aqui. A FINEP ela vive através desse fundo, que é o FNDCT. Esse fundo que é o grande fundo que financia toda a estrutura da FINEP e todo o parque de tecnologia instalado no país, não é? De 2006 até 2017, este fundo arrecadou 53 bilhões de reais. Esta parte cinza aqui é o que efetivamente foi executado como ação não reembolsável, ou seja, ações de financiamento para construção de prédios, compra de equipamentos, construção de laboratórios em universidades e em institutos de pesquisa. Recursos não reembolsáveis, isso não é empréstimo. O FNDCT empresta, que é esse azul, uma parte do que arrecada para a FINEP. E com esses recursos aqui é que a FINEP faz financiamento às empresas inovadoras. Esses são recursos reembolsáveis. Emprestamos com TJLP mais 0 até 5%, dependendo do grau de inovação, se é inovação crítica, se é inovação em competitividade, se é inovação disruptiva e assim por diante. E esse laranja aqui é o contingenciamento, aquilo que o governo simplesmente contingencia, não libera. E esses recursos ficam esterilizados no Tesouro Nacional, apesar do fundo ter todos os seus recursos arrecadados do setor produtivo para atividades específicas de
de pesquisa e desenvolvimento. Então, existe, por exemplo, o CID, toda remessa de pagamento de royalties ao exterior tem uma CID, uma porcentagem desses recursos, que tem que ser aplicada em ciência e tecnologia exatamente para reduzir esse pagamento de royalties para o exterior. Setor elétrico, uma parcela do faturamento, é o fundo setorial de energia, tem o fundo setorial de transporte, fundo setorial de saneamento. Todas as atividades produtivas brasileiras têm uma certa porcentagem do seu faturamento que são alocadas em fundos específicos que compõem, no seu conjunto, esse FNDCT. Pois bem, o setor produtivo recolhe tudo isto, mas isso fica retido pelo governo para compor o superávit primário, e depois, evidentemente, não retorna à atividade principal. Nós estamos vivendo hoje esta situação aqui. Olhem a dramaticidade do problema. Olhem o que as universidades e os institutos de pesquisa terão em 2017, esse cinzinho aqui. Olhe o que ela já teve aqui nesse período, em 2010. Teve mais de 3 bilhões de reais para apoio a essa atividade. Esse ano, em 2017, nós vamos ter alguma coisa próxima de 300 milhões. Está sendo reduzido em mais de 10 milhões. Né? Enfim, esse é um problema que... Esse é um outro projeto, eu não vou discorrer sobre isso agora, é uma forma, hoje em dia eu estava falando, hoje eu estava conversando lá na FINEP, fizemos uma reunião com o corpo técnico, é uma gambiarra que nós fizemos para tirar dinheiro do reembolsável e transferir para o não reembolsável através desse programa, ver se as empresas captam recursos reembolsáveis e fazem atividades colaborativas com os institutos e com as universidades, aqui, de forma colaborativa, e com isso a gente passa uma parte dos recursos que estão sobrando, hoje a FINEP tem mais de 7 bilhões de reais sobrando para financiamento de empresas, não há demanda por isso, as empresas não estão investindo, nós estamos com recursos empossados para financiamento empresarial e, por outro lado, a comunidade científica absolutamente destituída de qualquer possibilidade de financiamento. Então, uma das formas de fazer isso é tirar parte desses recursos que estão aqui no setor, digamos, empresarial e passar através de uma atividade colaborativa para os ICTs mediante projetos conjuntos, onde a empresa vai contratar com ICTs e com universidades algumas atividades de P&D que ela necessita. E com isso nós irrigamos o sistema público de ciência e tecnologia com recursos reembolsáveis. E para estimular as empresas a fazerem isso, nós estamos dando juro baixo, prazo de até 6 anos de carência, 16 anos para pagar, o setor privado não tem isso. Você pode até dizer que o juro é alto. Hoje o TJLP é 8,5%. Vai cair, está indo, cai isso também. Mas não existe carência de 6 anos e prazo de pagamento de 16 anos no setor privado de forma... Então, como eu falei, é uma gambiarra. Eu estou vendo se eu pego o dinheiro que está sobrando no Banco FINEP e transfiro através desse programa para a agência de fomento FINEP e com isso eu irrigo o sistema de ciência e tecnologia no Brasil. Esse é um programa que está sendo lançado agora, vai ser provavelmente anunciado pelo presidente Michel Temer, acho que numa cerimônia no Palácio do Planalto, muito em breve, provavelmente semana que vem ou na próxima, mas um programa que nós temos muita expectativa que tenha muito sucesso. Essa é a forma como ele, se tiver 15% de cooperação com ICTs, 25% e mais de 50%, aí ele tem aquelas condições muito, muito favoráveis de financiamento. Era isso que eu queria trazer para vocês como experiência prática na área de ciência e tecnologia. Eu lamento se não trouxe aqui um quadro muito róseo, pelo contrário, eu trouxe problemas que nós precisamos resolver. Uma instituição como a Fundação Getúlio Vargas, que sempre foi uma instituição cuja missão principal é colaborar e contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil, tem um problema para resolver. O que é que nós precisamos fazer para estimular empresas a inovarem mais? Os insumos estão presentes, o conhecimento está presente,
a estrutura de pesquisa e desenvolvimento é respeitável no Brasil, o esforço público chegou no limite, o que é que precisa ser feito para estimular as empresas a investirem mais? Se fizermos isso, uma boa parte dos nossos problemas estarão resolvidos. E, mais importante de tudo, não podemos esquecer, eu me considero um liberal, estou na Fundação Getúlio, acho que eu devo ser um dos funcionários mais antigos da Fundação, viu, Sérgio? Entrei, prestei concurso na Fundação em 68, imagine, 50 anos, 50, vai fazer 50 anos no ano que vem. E por ser da Fundação, eu sou uma pessoa, me considero um liberal. Mas esta é uma área onde o governo, o Estado tem que entrar firme. Sem esta interferência, sem essa ajuda, sem esse fomento, sem esse estímulo, e o mundo inteiro mostra isso. A experiência internacional mostra isso com uma clareza meridiana. É governo que tem que entrar. Infelizmente, hoje a nossa política está indo na direção inversa. Hoje falar em subsídio, falar em incentivo, falar em taxa de juros subsidiado virou palavrão. Pode ser, em geral. Nesta área, não é. É isso aí. Obrigado. Professor Marcos Sintra, muitíssimo obrigado em nome dos nossos alunos e dos amigos da IPGE que estão aqui presentes, também dos membros do Conselho Diretor, do nosso vice-presidente Sérgio Quintela, por uma apresentação que apenas uma pessoa que tem a sua trajetória acadêmica, a sua experiência profissional, poderia nos prover. Densa, profunda, ao mesmo tempo clara e objetiva. Nós vamos ter a grande felicidade de podermos ainda explorar o conhecimento do professor Marcos Sintra até às 15h40, que é o horário no qual os nossos alunos têm que se ausentar para outras aulas. Então, nós temos aí aproximadamente 25 a 30 minutos para o exercício das perguntas. Nós tínhamos aqui. Peço, por favor, que se identifiquem, porque o evento está sendo gravado. Professor Marcos Sintra, meu nome é Álvaro Albuquerque, devemos ser parentes de alguma forma. Eu tive o privilégio de receber um convite nos anos 70 de outra personalidade notável, o senhor citou o ministro João Paulo dos Reis Veloso, e foi José Pelúcio Ferreira, também que o senhor conheceu. E foi uma época, sem nenhum saudosismo, as condições eram outras, em que o Brasil se planejava. Nós estávamos acabando de redigir o segundo PND, ainda sob a batuta do ministro João Paulo dos Reis Veloso, e o seu detalhamento, que era o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que expressava justamente, face ao que estava disposto no PND, quais as ações que nós teríamos que fazer de longo prazo para acoplar e fazer a ponte entre o que o Brasil pretendia desenvolver e quais as instituições que poderiam ser mobilizadas para tanto, aí compreendida, evidentemente, a FINEP. Acabou o planejamento de longo prazo? Era essa pergunta provocativa que eu queria lhe fazer. Tomar grupos de 3 perguntas para que haja mais tempo para a manifestação das pessoas. Tem aqui um aluno, você é da IPGE. Boa tarde, professor. Eu sou o aluno Gabriel Graboichon, do segundo período aqui da IPGE. Tem uma coisa que eu não entendi muito bem, que o senhor disse que tinha um efeito crowding-in e não um efeito crowding-out. Ao mesmo tempo, o senhor disse que o Brasil é um dos países que mais investe como porcentagem do PIB, mas na participação do governo e tem menor investimento na participação privada. Isso não seria a marca de um efeito crowding-out? A marca de um efeito crowding-out? Mais uma aqui. Boa tarde, meu nome é Célio Costa Vaz, eu sou diretor-presidente da Orbital Engenharia.
uma empresa que trabalha no desenvolvimento de tecnologias aqui no país de alto risco na área de espaço. Professor, parabenizo pela excelente palestra provocativa e como representante aqui de uma empresa brasileira que investe e tenta desenvolver ciência e tecnologia para o nosso país, eu destaco a transparência em que o senhor coloca 5 pontos porque as empresas brasileiras inovam pouco. Eu vou direto, devido à exiguidade do tempo, ao ponto 4, que é o ambiente econômico e de negócio instável. A nossa experiência é de que o Brasil possui um excelente sistema de financiamento à ciência e tecnologia. Na minha opinião, não faltam recursos para boas ideias para desenvolver ciência e tecnologia no país, mesmo na iniciativa privada. Mas o problema é, uma vez que terminou o projeto de desenvolvimento de uma determinada tecnologia, esse ambiente econômico altamente e de negócios altamente instável mata todo o investimento que foi feito, mata a tecnologia, porque às vezes ela fica parada, obsoleta, esperando por uma oportunidade. Esse, no meu ponto de vista, é o ponto crítico. E eu acho que existe aqui nesse ponto 4 uma oportunidade excelente para a atuação da FINEP, me permite, com toda a minha modéstia, de sugerir, né, que é exatamente investir em tecnologias, no caso de tecnologias críticas, pelo menos, né, em ser o estabilizador, né, atuar como agente estabilizador desse ambiente altamente instável, sendo o primeiro provedor de tecnologias críticas para os programas nacionais que não tenha o recurso, que não tenha a disponibilidade orçamentária naquele instante, seja por contingenciamento, seja por falta de recursos orçamentários. Então, eu creio que aí exista uma possibilidade de trazer para a iniciativa privada um ambiente de mais estabilidade e provocar que a empresa realmente invista mais em ciência e tecnologia. Pois não, eu vou ser bem breve para a gente poder trocar bastante impressões aqui. Realmente, Álvaro, o Pelúcio foi o grande fundador da FINEP, né? Quer dizer, foi idealizado pelo João Paulo dos Reis Veloso, que na época era ministro, mas quem pôs a mão na massa e criou a FINEP, efetivamente foi o Pelúcio, que é considerado hoje um dos grandes, digamos, responsáveis por essa magnífica instituição que existe até hoje aqui no Rio de Janeiro. E é exatamente por isso que o Brasil fez um progresso, teve um progresso notável. Eu fiz muitos elogios à estrutura que foi montada no Brasil na área de ciência e tecnologia, alguns exemplos históricos, evidentemente, mas o grande salto qualitativo que nós demos foi a partir da criação da FINEP, do CNPq, depois do Ministério da Tecnologia e da criação do FNDCT. Isso tudo ocorreu de 1980 para cá. Antes de 1980, o Brasil era um país que não tinha representatividade no mundo em termos de produção de conhecimento, por exemplo, muito menos em inovação. Nós estávamos iniciando, estávamos numa fase intermediária, digamos, do processo de industrialização. Então, toda essa estrutura que efetivamente foi gerada para fomentar a inovação, ciência e tecnologia no Brasil, é muito recente, aconteceu de 80 para cá, com um esforço muito grande do governo, como eu falei. Houve um planejamento naquele momento, hoje, eu diria, não existe esse planejamento. Hoje nós estamos indo um pouco para aquela linha para a linha mais americana, que é o chamado mission oriented, onde cada ministério vê as suas necessidades, tem os seus orçamentos, cada instituição tenta resolver o seu problema para atacar a missão específica que precisa ser resolvida sem um planejamento macro, não é? Que possa reger toda essa orquestra. Eu tenho dúvidas qual é o melhor modelo.
política da informática é o exemplo mais trágico de planejamento centralizado e que foi simplesmente responsável por um atraso de 50 anos na indústria de TI brasileira, né? Então, o planejamento centralizado, ele às vezes é um pouco arriscado. Por outro lado, essa visão mais descentralizada, difusa, mission-oriented, ela tem, logicamente, às vezes um pouco menos de eficácia instantânea, mas ela minimiza a possibilidade de erros. Eu diria que nós estamos um Ministério de Tecnologia, Ciência e Tecnologia, fazendo uma coordenação da política, não necessariamente um planejamento impositivo, mas, ao mesmo tempo, dando muita liberdade a institutos estaduais, às FAPs estaduais, aos vários ministérios desenvolverem os seus próprios programas de desenvolvimento, até porque é uma coisa tão diversificada, é uma coisa tão imprevisível que um planejamento de longo prazo nessa área, quase que por definição, é inconsistente, é incoerente. Eu não vejo como você possa planejar a ciência e tecnologia quando ela acontece no ritmo enlouquecedor que ela acontece hoje, entendeu? É muito difícil você planejar. O Gabriel pergunta se não há um impacto aí no crowd out. Eu estava me referindo ao seguinte: o governo tem feito, pode ter sido falha na minha comunicação, os dispêndios governamentais em ciência e tecnologia ocorrem no fomento das instituições de pesquisa, universidades e laboratórios, institutos públicos e privados de pesquisa, não reembolsável. O crowding out, eu estava me referindo às ações de crédito das empresas. Eu dou financiamento para uma empresa, uma taxa de juros mais baixa, provavelmente um financiamento que ela faria de qualquer jeito, se a taxa de retorno dela esperada for boa, com taxa de juros privada. Isso é o que nós não sabemos ainda dimensionar. O que me dá a oportunidade, até, quem sabe, falar o seguinte: um dos grandes desafios que nós precisamos enfrentar é a questão da avaliação de gastos em ciência, tecnologia e inovação. O Brasil não tem a menor tradição em fazer isso. Os órgãos de controle têm pressionado muito a FINEP, o próprio BNDES, os tribunais de contas, para que nós tenhamos critérios de avaliação. Agora, avaliar inovação é uma das tarefas mais complexas que se possa imaginar. Primeiro, eu mencionei para você, às vezes uma inovação que você está fazendo hoje teve o começo da sua a germinação, digamos assim, 7 anos atrás. Você não sabe quando foi. Segundo, o impacto dela muitas vezes ocorre 4, 5, 6 anos depois do investimento estar sendo feito. Então nós estamos falando num intervalo temporal que às vezes demora 20 anos na inovação. Não é uma coisa como fazer uma ponte, que você faz, 2 anos você constrói, financia em 3 anos, mede o número de carros que está passando nessa ponte e você pode calcular a taxa de retorno dela instantaneamente, em um período quase que de maneira corrente. Em tecnologia e inovação é muito difícil criar critérios. Aliás, acabamos de fazer na semana passada, não sei se alguns dos que se interessam aqui por essa questão, junto com a Academia Brasileira de Ciência, fizemos um seminário internacional de avaliação de projetos de inovação, muito interessante, muito rico, trouxemos especialistas do mundo inteiro para discutir esse tema. Precisamos desenvolver, a FINEP está investindo muito nisso, a Unicamp tem nos ajudado muito, mas é tipicamente uma vocação para a Fundação Getúlio Vargas. E eu tenho procurado a Fundação para que se associe conosco no desenvolvimento de uma metodologia de avaliação que é muito importante. E mais ainda, para complementar, nesse momento de ajuste fiscal, a disputa orçamentária ela é selvagem, porque a lei do teto estabelece qual é o teto do setor público como um todo. Mas ele não estabelece qual é a distribuição desse teto entre as várias universidades, entre os vários ministérios. E, por sua vez, os vários ministérios entre os órgãos que compõem esses ministérios. O que está acontecendo? Como não existem critérios de avaliação, esses cortes têm sido mais ou menos lineares, o que é um crime. Ou é um crime. Quer dizer, estão cortando ciência e tecnologia em 10%, como estão cortando investimento aí em pagamento de motoristas para servir a funcionários de ministérios em 10% também.
Não pode, tem que acabar com o motorista de funcionário, quando a taxa de retorno é zero, e propiciar a continuidade dos programas de ciência e tecnologia. Para isso precisa ter o quê? Critérios de avaliação. A única arma nessa disputa orçamentária que está se travando agora, e que é saudável, hein? É muito bom que isso aconteça, nunca tivemos isso, tem que ter. É o que eu defendo, é o chamado orçamento base zero. Nós temos que progredir para um orçamento base zero, e não um orçamento incremental como nós temos hoje. Tendo orçamento base zero, vai ganhar espaço orçamentário quem mostra a taxa de retorno mais alta, taxa de retorno social. E para você calcular a taxa de retorno, você precisa ter critérios de avaliação que nós não temos. Então, quando eu digo crowding out, é isso. Às vezes, nós não sabemos. Eu não sei avaliar se eu, ao dar dinheiro barato para uma empresa, se eu não estou simplesmente liberando o recurso dela para aplicar no mercado financeiro uma taxa de juros em título público. Nós não estamos avaliando isso. Esse é que é o crowding out que eu estava falando. Não no gasto público, mas no financiamento privado. Tá? Mas, por sinal, só para completar, os dados da Pintec têm mostrado que esse crowding out não é um problema sério na economia brasileira. Eu tenho um pouco de dúvida, mas parece que não. E finalmente, a questão da instituição, desburocratização, o ambiente institucional brasileiro, basta dizer o seguinte: sabe qual é o prazo médio para se obter uma patente no Brasil hoje? No INPI? 10 anos. Em 10 anos, o que você criou já está mais do que ultrapassado, não vale mais nada. Não vale mais, é 10 anos que se demora. E existem patentes que demoram 15, 20 anos. Como é possível? Não é? A burocracia para você importar equipamentos e reagentes tem que ser feito de acordo com a 8666. Você tem que fazer uma licitação e ver quem fornece o reagente para um laboratório clínico, etc., que está fazendo uma pesquisa altamente sofisticada pelo menor preço. Vem tudo da Índia, tudo com qualidade horrorosa, péssima. Nada funciona. Fora a burocracia que você demora para importar. Não pode, tem que ter regras como é que chama? De licitação específicas para a ciência e tecnologia. Agora, o novo marco legal regulamentou isso. Só que os órgãos de controle não estão querendo aceitar a regulamentação desse novo marco legal que o Ministério está propondo. Estão dizendo que não, que eles acham que é inconstitucional, que não pode, não sei o quê. Quer dizer, aqui é um ambiente burocrático. O brasileiro não está acostumado a avaliar resultados. O brasileiro cobra e avalia processo. Ele não avalia resultado. É diferente das agências de fomento nos Estados Unidos. Uma agência de fomento de inovação nos Estados Unidos fala: olha, eu quero um tanque de guerra com não sei o quê, com autonomia de tanto, que pese tanto, com um canhão que atire na distância tal. Quanto vai custar? Me apresente o projeto, está aqui o dinheiro, faz. Se o cara apresentou o canhão, recebe o dinheiro. Aqui no Brasil, eu falo, eu quero esse mesmo tanque, igualzinho. Aí ele fala: olha, eu vou produzir o tanque, eu vou comprar tanto de aço, tantos parafusos sextavados com peso X, Y, Z, vou usar o material tal, a tecnologia essa tal, e aí o que eu faço? Mês a mês eu vou controlando se ele comprou aquele parafuso, se ele comprou aquele tipo de aço, se ele usou aquele material, se mudou o material porque existe um novo, ele está irregular, eu não libero a segunda parcela do financiamento dele, e no final da história eu não vou cobrar para saber se ele produziu o tanque ou não. Ou seja, eu cobro o resultado e não aliás, eu cobro o processo e não cobro o resultado. E os tribunais de contas judiam muito da gente nisso. Eles querem processo, eles são auditores, eles não são avaliadores. E essa é uma mentalidade que nós precisamos mudar, o Brasil precisa mudar. Sérgio, isso é típico, uma coisa para nós aqui da Fundação fazemos. Isso é um projeto, um grande projeto. Aliás, é um projeto que está no Ministério, foi apresentado pela Fundação, tenho falado muito com o ministro para trabalhar exatamente nisso, num processo de modificação dos procedimentos de acompanhamento, avaliação, licitação e desburocratização na área de ciência e tecnologia. Isso tudo aqui pode estar certo para construir uma ponte, que é commodity, mas nessa área de ciência, tecnologia, de inovação, utilizar esses mesmos que isso é suicídio, por isso que não funciona nada aqui. Mais 3 perguntas, por favor. Ou 2.
Doutor Marcos, boa tarde. Meu nome é Thaís Balbi. Até julho eu era diretora de estratégia de inovação da Concremate Engenharia e saí para montar uma startup. Mas eu estou aqui, eu fiquei lá 4 anos, né, e a gente conseguiu aí trabalhar inovação dentro da engenharia. Fizemos um trabalho muito grande, ficamos entre as empresas mais inovadoras no Valor Inovação por 2 anos consecutivos, né, no nosso setor. Participamos do Nova Mineral, acho que é o projeto com a maior pontuação, junto com a Embraer. Então, o senhor falou muito em engenharia, mas existe hoje alguma frente da FINEP para fortalecer a engenharia no Brasil? Vou fazer as 3, depois eu falo. Né? Mais uma, por favor. Boa tarde, professor Marcos. Caio Ramalho, pesquisador do GVCEP, da FGV São Paulo. Parabéns primeiro pelo FINEP Startup. E pegando 2 ganchos, eu queria entender como é que a sua visão sobre como a FINEP pode se posicionar como um hub de coordenação das várias iniciativas que estão acontecendo no Brasil na área de fomento à startup. Como você bem citou, tem Inovativa Brasil, tem Sebrae, tem diversas competições e apoios que estão acontecendo e várias das startups são as mesmas. Será que não pode ter um fast track ou alguma coisa para coordenar isso e qual o papel que a FINEP pode exercer nesse processo? Obrigado. Mais uma pergunta. Professora, eu sou a Josefine Rua, eu sou astrofísica por formação, e a minha pergunta ela vai mais nessa direção de mudança institucional, cultural, nesse ponto de vista. Pelo menos nas discussões que eu tenho, na minha vivência, vamos dizer assim, eu acho que falta um pouco eu acho que ainda tem muita cultura na parte dos pesquisadores de, por exemplo, escolher ou direcionar bem o instituto de pesquisa ou até a própria pesquisa e os próprios novos doutores. Provavelmente a gente vai ficar aí uns 20 anos sem tantos doutores quanto a gente tem agora, então eu não sei como é que vai ficar essa produção para o futuro, mas eu acho que seria interessante que falta esse diálogo da preocupação dos pesquisadores e dos chefes de pesquisa na hora de direcionar os projetos. Ainda existe uma cultura, por exemplo, que a gente vê na questão que o senhor comentou, de uma produção alta, ou pelo menos maior do que no crescente, mas um impacto muito baixo, né? E eu acho que essa responsabilidade, essa idolatração a uma ancestralidade cultural de pesquisa que não leva a lugar nenhum, e que faz com que, inclusive, os doutores fiquem mal preparados e, quando você vai chegar nesse ponto que a gente está discutindo aqui de gestão, vai ser as pessoas que foram formadas, por exemplo, doutores em economia, mas não uma pessoa que veio da pesquisa e vai para a parte de gestão com uma visão de, por exemplo, identificar áreas que vão ser de ponta e não ficar tentando se debater com pouco investimento e colocando as pessoas para produzir paper que não vai ter nada. Desculpa. Obrigado. Mas é isso. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro, respondendo a Thaís, como eu falei, a origem da FINEP foi uma empresa de apoio a empresas de engenharia. Ainda recentemente conversei. Você tem razão, a FINEP deixou de apoiar empresas de engenharia, empresas de projeto, ou foi perdendo paulatinamente contato com elas, né? Também as grandes empresas de projeto desapareceram no Brasil, os hidroservices da vida, aquelas grandes, não é porque se deixou de ter esses grandes projetos, mas há pouco tempo atrás fui procurado pelo presidente da associação, o Girão, que é diretor lá da FINEP, que associação que era, você lembra? Associação Brasileira de Consultores de Engenharia. E nós estamos desenvolvendo um projeto para apoio ao digamos, ressurgimento dessa indústria no Brasil, que ficou efetivamente muito desprestigiado durante algum tempo, pelo menos do ponto de vista nosso da FINEP nesse setor. Então, é uma preocupação nossa, vamos sim, mas houve uma certa negligência na nossa avaliação durante muito tempo.
relativamente a essas empresas. Quem sabe, quando passou a fase do planejamento mais centralizado, essas empresas entraram um pouco em decadência e perderam. E depois também a globalização, né? Muita empresa estrangeira que vem com projetos prontos, muitas multinacionais desenvolvem poucos projetos de pesquisa e investimento no Brasil, isso é um outro problema também. E não é questão de proibi-las de fazer isso, mas de estimulá-las a fazer internamente. Isso que não é fechar mercado, não. Longe disso, mas estimulá-las a fazer internamente. Mas é uma preocupação nossa. O Ramalho falou sobre a questão de startups, se a FINEP poderia eventualmente ser um hub, ser uma centralizadora disso. A FINEP ela é uma agência de fomento, ela não é uma executora, né? Por exemplo, o Venture Capital no Brasil foi criado pela FINEP, isso há 15 anos atrás. Depois que isso foi introduzido, entrou, digamos assim, no DNA do setor produtivo brasileiro, a FINEP se retraiu um pouco. Eu acredito que seja a mesma coisa com questão de startups, né? Ela só está nesse projeto nosso porque ela está pioneiramente entrando no chamado Vale da Morte, né? Que poucos programas atendem. Mas a vocação de um órgão de fomento como a FINEP é inocular determinados procedimentos ou programas junto ao setor produtivo. E uma vez ele se desenvolvendo autonomamente, a FINEP pode se retirar. O papel dela é agência de fomento, não é um banco de desenvolvimento, é uma agência de fomento. Portanto, nós direcionamos em determinadas ações, não é? Introduzimos determinados programas, determinadas atitudes, comportamentos que são consideradas adequadas, e a partir daí ela se retira. Agora, então, é isso. Quer dizer, não vejo a FINEP centralizando grandes programas, não, até porque, ou sendo um grande articulador de interesse, até porque eu acho que esse é um setor muito difícil de ser articulado. Eu acho que o caos, a desorganização do setor é a riqueza dele, entendeu? Desse tipo de iniciativa e de tudo mais. É muito difícil você... É uma coisa que como é que o Celso Furtado falava? É bagunça... Aquele livro dele, como é que era o Celso Furtado? Enfim... Desorganização organizada, ele tinha um livro que ele falava que era mais ou menos. E com relação à sua questão de esse distanciamento entre a comunidade científica e a comunidade empresarial, o setor produtivo, eu acho que isso é uma realidade, né? Nós temos no Brasil ainda essa tradição. A tradição universitária brasileira é a tradição universitária europeia, das cátedras, dos titulares, etc., diferente da tradição americana. O professor americano ele ganha 9 salários por ano. Sabia disso? Ele ganha 9 salários por ano em qualquer universidade. 3 salários por ano ele tem que se virar, ele tem que sair e fazer pesquisa para a empresa, procurar patrocínio de empresa para ele sobreviver. O contrato de professor universitário americano é 9 meses só. Ele só ganha 9, nós pagamos 13. 12 dão mais um ainda quando não dão uma série de... Então, quer dizer, é outra mentalidade. O ambiente americano, né, impele o pesquisador, o cientista, a ter, digamos, uma noção do que é viável para ele, da sua própria sustentabilidade e para manter essa conexão com o mercado, coisa que nós não fazemos. Por outro lado, existem inúmeros casos de pesquisas que aparentemente eram totalmente inúteis e que tornaram-se fatores determinantes em inovações de altíssimo valor econômico. Então é muito difícil você... E isso depende muito também da vocação pessoal. Você tem grandes pesquisadores que não têm vocação para fazer negócio, para fazer business plan, para ver... Quer dizer, ele é um pesquisador, ele gosta de pensar para resolver aquele problema específico, científico, independentemente da sua aplicação econômica. Agora, a solução para isso existe no Brasil. A lei da inovação criou uma figura chamada os NITs, Núcleos de Inovação Tecnológica. Toda universidade, todo instituto de pesquisa tem que ter um NIT, que é um núcleo econômico que acompanha as bancadas de pesquisa.
Eu tenho conversado muito com a UFRJ exatamente sobre isso. Não é? Quer dizer, tem essas bancadas que estão fazendo pesquisas, pesquisadores muito focados nos seus problemas específicos, mas tem que ter algumas pessoas, alguns núcleos, alguns especialistas, que vão correndo essas bancadas para ver o que é que tem potencial econômico agora ou um pouco mais para frente, e a partir daí estimular, gerar, fazer patente, tirar patente, ajudar esses pesquisadores a fazerem patente, que é um processo ultra complicado. Outro dia, conversando com uma pesquisadora americana, ela falou, eu invento uma coisa, eu passo para esse escritório da universidade, eu não me preocupo mais com isso. Um ano depois eles vêm com a patente e me dão. Acabou. Não sou eu que faço, aqui não tem nada disso. Aqui você tem que fazer, leva 10 anos, uma complexidade gigantesca. Ou você se dedica à pesquisa ou você vai tirar a sua patente. No final você acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra. Então, esta figura dos NITs, dos núcleos de inovação tecnológica, dentro desses núcleos de P&D, quem sabe, para nossas circunstâncias, pode ser uma solução adequada. Um núcleo que se preocupa na transformação do conceito em valor ou em inovação. E ajuda o pesquisador a fazer essa transição. Bem, infelizmente nós temos aqui a nossa lei marcial de terminar sempre com 1h40, porque os alunos têm aula. Eu observo apenas rapidamente para os alunos que 3 pontos importantes de pesquisa foram colocados aqui. O que fazer para as empresas inovarem complementarmente aos recursos que o governo já está colocando, como mensurar a inovação e modelos e procedimentos de avaliação prática de retornos privados e sociais em ciência e tecnologia. Então, esse é um desafio para os nossos alunos, que eu tenho certeza que eles vão poder nos ajudar. Agradeço a todos que estão aqui, aos alunos, aos amigos da IPGE, aos membros do Conselho Diretor, ao nosso vice-presidente. Convido a todos que queiram enveredar pela discussão mais política, que estejam aqui conosco depois de amanhã, às 10 horas, onde o diretório acadêmico da IPGE convidou o ministro Ciro Gomes, o ex-ministro Ciro Gomes, ele vai estar aqui discutindo as ideias sobre o Brasil. E gostaria de manifestar nosso profundo agradecimento ao professor, nosso vice-presidente, Marcos Sintra, que trouxe aqui um acumulado de experiências, de conhecimentos de grande valia para todos nós. Muito obrigado a todos.